Boa noite. Ele é o diretor de redação do jornal de maior circulação no Brasil. No centro do Roda Viva está Otávio Frias Filho. 38 anos de idade, formado em Direito, há 12 anos, Otávio Frias Filho dirige a Folha de São Paulo. Nesse período, o jornal passou por uma grande transformação e registrou recordes de venda no país. Agora, com um novo parque gráfico, a Folha anuncia nova reformulação nas suas páginas. Otávio Frias Filho é também dramaturgo e já teve 3 peças encenadas. Para entrevistar o diretor de redação da Folha de São Paulo, nós convidamos essa noite o jornalista Alberto Dines, fundador e coordenador do Laboratório de Estudos de Jornalismo da Unicamp. O diretor de jornalismo da CNT, Ricardo Couto, aliás, o novo diretor de jornalismo da CNT. O jornalista Boris Casoy, do TJ Brasil, do SBT. A cenógrafa e diretora de cinema, Daniela Thomas. O Dante Matiusi, diretor e editor da revista Imprensa. E Marco Antônio de Rezende, diretor de redação da revista VIP Exame. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 48 outras emissoras de 18 estados. E a partir de hoje nós contamos também com a TV Brasil Central de Goiás, que cobre 110 municípios goianos. Aos goianos, bem-vindos ao Roda Viva. Você pode participar desse programa enviando suas perguntas pelo telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se você preferir o fax, use o número 874-3454. Repetindo, 874-3454. Boa noite, Otávio. Boa noite. Tudo bem? Tudo você. Bom, a Folha está anunciando aí uma nova mudança, uma nova cara do jornal. Eu queria te perguntar, no que consiste essa mudança, em primeiro lugar, e o segundo, o seguinte, por que os jornais mudam de cara, Otávio? Bom, essa mudança está sendo preparada já há bastante tempo e ela deve marcar, a partir do domingo que vem, a entrada em funcionamento do novo centro gráfico da Folha, que vai permitir uma capacidade de impressão bastante maior do que a que a gente tem até hoje e vai permitir, sobretudo, a impressão de uma quantidade muito maior de páginas em cor. A Folha está qualificando, em termos de slogan, que ela entra na era da cor total, porque ela passa a ter, a partir do domingo que vem, na edição São Paulo, uma grande quantidade de cores e na edição nacional uma quantidade maior do que vem tendo até agora. A Folha tem 2 edições, a nacional e a São Paulo. Os jornais mudam de cara porque as pessoas gostam de novidades, né? Os jornais têm esse compromisso com a novidade, com a notícia, com o que é inédito, e nós estamos com a mesma estrutura gráfica na Folha já há alguns anos e estamos muito otimistas e muito contentes com a possibilidade de submeter a nossa reforma gráfica ao escrutínio do leitor a partir do domingo que vem. E há mudanças de conteúdo também no jornal? Você podia dar um pouco de detalhe, antecipar alguma coisa do que tem nessa mudança? Eu não quero muito entrar em detalhes porque o tempo do programa é pouco e porque também não quero esvaziar o efeito da surpresa que a gente espera obter com a edição de domingo que vem. Mas a gente está empenhado em melhorar também o conteúdo, a gente está empenhado em, neste domingo, fazer uma edição histórica em termos de qualidade noticiosa, qualidade analítica, informativa. E a gente espera que essa mudança gráfica venha alavancar, venha catapultar uma melhoria do jornal também do ponto de vista conteudístico. Boris. Otávio, será que a Folha, sob o aspecto editorial, tal como ela chega hoje às bancas, é o jornal dos seus sonhos? Não, eu acho que não. Acho que nós que trabalhamos com jornalismo, a gente está sempre vivendo uma frustração diária, né? Porque os jornais são feitos sob a égide da pressa, né? Há uma urgência muito grande, uma premência muito grande, e então a quantidade de falhas, de incompletudes, de deficiências é sempre muito grande. A gente vive numa permanente insatisfação com os resultados que são obtidos, e isso é um dos aspectos, para alguns, estimulantes da profissão e para outros muito frustrantes da profissão. Eu estava lembrando recentemente, o Datafolha fez uma pesquisa curiosa, ele mediu a quantidade de palavras que a Folha publica por edição e chegou-se à conclusão de que se computar
Se computarem as edições regionais que a Folha publica no interior de São Paulo, a quantidade de palavras de uma edição da Folha em qualquer dia da semana é muito próxima da quantidade de palavras que existe no livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então dá para imaginar o que é você fazer um Os Sertões do Euclides da Cunha, em termos de quantidade de texto, em termos de volume de palavras, de um dia para o outro. Dante. Otávio, eu queria que você explicasse, quando você assumiu a direção da Folha, você me parece que tinha 27 anos, faz 11 anos isso. A Folha deveria ser, na época, o quarto ou quinto jornal em tiragem no país. Hoje, ela atingiu a maior circulação brasileira, através de um marketing agressivo e também de uma discutível, na época, reforma editorial que você fez. Eu queria que você resumisse esses 11 anos e o que possibilitou a Folha a chegar a alcançar o ponto dela hoje, quer dizer, de ser o jornal mais polêmico, mais discutível, de maior tiragem do Brasil. Eu acho que foi um conjunto muito grande de coisas. Nós procuramos colocar com toda clareza o primado do leitor sobre qualquer outra instância, em termos de atendimento, o serviço que o jornal estava prestando, né? Nós temos uma preocupação obsessiva em identificar as necessidades do leitor e de procurar atender essas necessidades da maneira mais rápida e mais eficaz possível, né? Nós estabelecemos alguns pressupostos em termos de projeto editorial. A gente costuma dizer que a gente está empenhado em praticar um jornalismo que seja crítico, apartidário e pluralista, ou seja, um jornalismo que exerça uma faculdade de interpelar, de criticar, de questionar em relação às formas de poder em geral, um jornalismo que ao mesmo tempo não se perfile, digamos, em termos automáticos, com nenhum tipo de posição no espectro político partidário, daí essa ideia de apartidarismo, e ao mesmo tempo um jornalismo pluralista, ou seja, um jornalismo que se preocupa em trazer para o leitor todo tipo de controvérsia e que procura espelhar nas suas páginas as diversas tendências políticas, econômicas ou culturais que existam na sociedade de maneira tão proporcional e tão fiel quanto possível. Eu acho que esses pressupostos, que no começo da sua execução encontraram uma série de resistências e dificuldades, hoje estão basicamente incorporados ao patrimônio comum da imprensa brasileira. E a gente está procurando melhorar, porque nós não podemos, digamos, nos satisfazer com o que a gente conseguiu até hoje, porque a gente considera que, embora os resultados numéricos sejam de fato expressivos, ainda há muito o que fazer, há muito o que melhorar nos jornais. A gente procura ter e estimular uma visão muito crítica em relação ao próprio jornal, ou seja, em relação à própria Folha. O que você acha, qual é o maior defeito que você acha na Folha hoje? E qual foi o maior pecado jornalístico, dizendo assim, que a Folha cometeu nesses 11 anos? Olha, o maior defeito, eu tenho receio de tomar o programa inteiro, se eu for falar dos defeitos, porque são inúmeros, né? A gente está sempre às voltas com textos que são mal escritos ou que não são escritos com a necessária clareza, com a necessária exatidão. As apurações muitas vezes são mal formuladas ou são mal concluídas, dada até esse caráter de urgência que existe no jornalismo, né? Mesmo a utilização da cor que a gente tem feito até agora é uma utilização muito precária, muito deficiente. Como a gente só tem cor até este momento em 10% das páginas, houve uma tendência de sobrecarregar essas páginas do ponto de vista cromático, do ponto de vista de uso da cor. Agora que a gente deve ter na edição São Paulo, a partir do domingo que vem, 75% de páginas em cor, e na edição nacional 25% de páginas em cor, sendo que a partir de agosto a gente deve ter na São Paulo 100% de páginas em cor novamente, e na nacional a gente deve passar a ter 75% de páginas em cor. A gente espera poder fazer um jornal que seja mais atrativo do ponto de vista plástico, do ponto de vista visual, e ao mesmo tempo um jornal que possa combinar essas cores de uma maneira mais harmônica, menos estridente, digamos. Tá. Há pouco tempo, o Globo também fez uma reforma gráfica profunda, mudou completamente a cara do jornal. Não só uma reforma gráfica, mas mudou também a apresentação das matérias, né? São matérias mais longas, aprofundam mais os assuntos, menos assuntos por página. A Folha vai pela mesma linha, e a outra pergunta é se isso mostra uma inversão de tendência, de 10 anos atrás, cada notícia curta, mais rápida, né? Para se aprofundar mais os assuntos, investir mais na reportagem. Você acha que é isso que está acontecendo e a Folha está indo por essa linha?
Eu acho assim, eu acho, em primeiro lugar, que o Globo é um jornal que tem melhorado muito nesses últimos anos, né? E eu acho que a reforma gráfica que eles fizeram recentemente faz parte desse esforço de melhoria, né? No entanto, o problema básico do Globo, a meu ver, é um problema de credibilidade. Quer dizer, os negócios do Grupo Globo, os negócios do Dr. Roberto Marinho são tão tentaculares e ele tem tantas imbricações, digamos, com o Estado e com o governo e com as várias ramificações do Estado, que sempre existe esse problema de credibilidade, né? Por exemplo, você está assistindo um noticiário qualquer da Rede Globo, de repente você vê lá uma matéria, uma reportagem sobre a volta à moda dos ioiôs. Os ioiôs voltaram a ser moda. Quer dizer, a primeira coisa que ocorre a você, o Dr. Roberto Marinho deve ter entrado no mercado de ioiôs, então estão fazendo essa matéria. Então, é uma questão de credibilidade. Eu acho que eles procuraram, com a reforma gráfica que fizeram no jornal o Globo, dar, digamos, uma aparência de maior solenidade, matérias mais longas, assim por diante. O nosso objetivo não é esse, quer dizer, nós continuamos perseguindo uma política de ter textos mais concisos, de ter informações que sejam apreensíveis de uma forma mais eficaz, mais econômica, mais rápida, porque a gente acha que na competição dos jornais com os outros meios de comunicação, sobretudo com meios de comunicação da área eletrônica, que tem se desenvolvido de forma vertiginosa esses últimos anos e até esses últimos meses, é muito importante, eu dizia, que nessa competição os jornais procurem se tornar uma leitura mais rápida, mais utilitária, mais pragmática, mais imediata. Aí não corre o risco de reproduzir a televisão, de ficar muito parecido com o noticiário da televisão? Eu faria uma distinção. Eu acho que em termos formais, quer dizer, no que diz respeito à forma, os jornais têm que procurar uma competitividade maior com os meios eletrônicos, seja a televisão, seja os meios que são derivados, digamos, do emprego do computador. Do ponto de vista de conteúdo, eu diria o contrário. Eu acho que os jornais têm que procurar se diferenciar da linguagem dos veículos eletrônicos. E eu acho que para isso eles têm algumas faculdades que só eles podem exercer. Por exemplo, eles têm uma capacidade de exercer a crítica num diapasão muito mais profundo, muito mais radical do que os meios eletrônicos. E eles têm a possibilidade de oferecer ao consumidor um tipo de material analítico, de apoio, de reflexão, que os meios eletrônicos, até pela sua própria natureza, têm uma dificuldade muito maior, ou até uma impossibilidade de fazer. Então, eu acho que do ponto de vista de forma, a gente tem que ganhar competitividade em relação aos meios mais modernos, e do ponto de vista de conteúdo, eu concordaria com você, se eu entendi com exatidão o que você colocou, eu concordaria que os jornais têm que procurar, ao contrário, se diferenciar da televisão e dos demais meios mais modernos. Diniz, desculpe, Boris, o Diniz tinha pedido. Otávio, nós estamos aqui estamos antecipando uma avant-première, não é, da Festa da Folha, e todos nós fazemos isso com prazer, eu acho. Cada um de nós tem alguma coisa a ver com a Folha. É o que nos deixa, pelo menos a mim, muito feliz. Mas eu acho que também nós podemos aproveitar esse grande acontecimento, que vai ser a edição do dia 3, a nova fase da Folha do dia 3, para pensar também o problema da imprensa brasileira. E vamos começar pelo aspecto gráfico, visual, que é a grande virada da Folha. E aí temos duas perguntas. O último visual da Folha foi muito inspirado no modelo americano do USA Today. Hoje, o projeto gráfico é um projeto, eu diria, pelo que eu vi na edição de ontem, um pequeno prospecto ali, é um projeto mais clean, mais europeu, mais elegante, eu diria, pelo que eu pude aprender. Então, eu gostaria que você, primeiro, explicasse um pouco essa passagem do USA Today para um jornal europeu, que a Europa não está muito em moda aqui no Brasil, infelizmente. O outro aspecto, eu gostaria que você também pensasse alto sobre esse assunto, é que os jornais brasileiros têm todos mudado ultimamente, e tudo sob a égide de um binômio que para mim é extremamente perigoso, que é a Universidade de Navarra e o Poynter Institute de Miami, que é uma combinação extremamente esdrúxula e significativa. Mas a Folha e o Globo escaparam desta presença maciça de Navarra e do Poynter Institute. Eu gostaria que você também explicasse por que a Folha fez essa opção, e saindo de uma coisa quase institucional, porque a maioria dos jornais brasileiros, a partir da Sociedade Interamericana de Imprensa, tem optado muito pelo modelo, não apenas visual, mas ideológico, de Navarra e do Poynter Institute.
Eu acho que você tem toda a razão. A gente não tem nenhum tipo de vinculação com esses dois centros de estudos em jornalismo. E, no entanto, a Folha sempre procurou se beneficiar muito das influências externas. Quer dizer, a gente sempre procurou alimentar uma atitude, digamos, cosmopolita, e sempre procuramos aprender com as experiências da imprensa internacional, especificamente a imprensa americana e a imprensa europeia. E, naquela época, a gente sofreu, de fato, influência do USA Today, pelo menos do ponto de vista formal, gráfico, entre outras influências que exerceram impacto sobre o jornal naquela época. Essa reforma que está sendo implantada agora, neste final de semana, ela foi preparada ao longo de 2 anos por uma artista gráfica que vem trabalhando com a Folha já há vários anos, a Eliane Stephan, e teve uma consultoria de um escritório de design alemão, o escritório do Eric Spiekermann, mas essa consultoria se resumiu, digamos, a aspecto tipográfico, né? A reforma gráfica como um todo, o arcabouço da estrutura gráfica foi todo concebido aqui em São Paulo. E eu não sei se eu concordaria no sentido de que haveria uma transição entre uma influência mais americana nos anos 80 sobre a Folha e uma influência agora mais europeia. Eu voltaria à questão, ou à resposta que eu procurei dar à questão anterior, no sentido de que, como no momento a gente tem uma limitação muito grande no uso da cor, a tendência de usar essa cor de uma forma abusiva, de uma forma muito maciça, né? À medida em que a gente vai ter um jornal todo ele colorizado, por assim dizer, a gente espera poder ter um uso mais suave. Essa reforma, de fato, é mais baseada, por exemplo, em tons pastéis do que em tons puros, né? Mas o objetivo é o mesmo, que a gente procura aumentar a legibilidade, facilitar as formas de inserção do leitor em cada página, facilitar ao leitor a tarefa de escolher os assuntos que ele vai ler, porque a gente tem consciência de que o leitor tem cada vez menos tempo para dedicar à leitura de jornais, como de resto à leitura em geral, e porque a gente tem consciência também de que essa leitura é cada vez mais seletiva, dado o caráter pragmático, utilitário do ato de ler na nossa época. Otávio, você falou agora há pouco do espírito crítico do jornal, mas o que se nota é que às vezes esse espírito crítico se transforma num criticismo e que desemboca até no mau humor ou no catastrofismo. Essa tendência, você acha que ela resulta talvez do fato da Folha procurar suprir a falta de uma verdadeira oposição política no Brasil? Nós não nos colocamos como um jornal de oposição, né? Nós nos colocamos como um jornal crítico e apartidário, como eu tinha dito anteriormente. Essa função da imprensa tem, de fato, um aspecto muito antipático, sobretudo nas épocas como o período atual, em que há um certo clima de otimismo, uma certa sensação de que as coisas vão razoavelmente bem do ponto de vista da economia, do ponto de vista da gestão governamental. A função da imprensa acaba adquirindo, digamos, um relevo mais antipático, mais hostil. Porque eu estou convencido de que os jornais existem para, se é para simplificar, digamos, para falar mal dos governos. Quer dizer, acho que a função da imprensa é uma função de interpelação, uma função de fiscalização, uma função de questionamento. Acho que não cabe à imprensa realçar as coisas que vão bem. Acho que não cabe à imprensa ajudar o governo na tarefa de motivar a população, ou de mobilizar a sociedade em torno dos objetivos que são dele, governo. Quer dizer, a imprensa deve se colocar, a meu ver, como uma instância autônoma em relação ao governo, em seus 3 níveis, e num momento, digamos, de relativo otimismo, a tendência é justamente de os jornais passarem por antipáticos, dado esse catastrofismo, como você colocou. Mas eu vejo utilidade nisso, e a Folha teve condições de mostrar essa utilidade quando ela foi, por exemplo, muito criticada, dada a sua atitude de animosidade em relação ao então candidato Fernando Collor, depois presidente Fernando Collor, e mais tarde houve tudo que nós sabemos, houve impeachment, etc., e até a posição, digamos, de crítica da Folha se diluiu e quase que desapareceu diante do fato de que o conjunto da mídia passou a atacar de uma forma muito agressiva o presidente que estava sendo impedido. Mas você acha que seria atenuada essa característica do jornal se houvesse uma oposição política real mais articulada? Eu acho que sim, eu acho que a dificuldade que
a oposição está enfrentando com relação ao governo Fernando Henrique Cardoso é semelhante à dificuldade que a imprensa está enfrentando em relação a esse mesmo governo. Quer dizer, em períodos anteriores, para falar pelo menos em nome da imprensa, que é um assunto do qual eu conheço um pouco, em períodos anteriores era fácil você exercer, digamos, uma atividade, uma atitude crítica em relação aos governos, porque havia, digamos, um fundamento ideológico para esse tipo de espírito crítico. Então, por exemplo, a questão da democracia, dos direitos humanos na época do regime militar, ou a questão do antifisiologismo e do anticorporativismo no período do presidente Sarney, ou mesmo a questão de que é necessário que haja um mínimo de identidade entre as aparências e a essência de um governo, no caso do governo Collor. Então você tinha, digamos, um fundamento minimamente conceitual, ideológico até, com base no qual exercer esse espírito crítico, que a meu ver deve ser um dado permanente da atividade de imprensa. O que está ocorrendo hoje é que as opções ideológicas se esgotaram, quer dizer, como a gente sabe, em todos os lugares do mundo, os mais diferentes governos, os mais diferentes regimes estão procurando aplicar uma receita econômica que é praticamente a mesma. E o debate ideológico, portanto, se estreitou muito, para não dizer que ele desapareceu. Quer dizer, não é à toa que a CUT, por exemplo, o Vicentinho, tem hoje pontos de identidade muito grandes com relação a um governo que tradicionalmente era adversário do PT e da CUT. A dificuldade consiste, a meu ver, em a imprensa conseguir transitar de uma crítica que tem uma base conceitual ideológica, como no passado, para uma crítica que tenha uma acepção mais técnica. Por exemplo, se você for examinar os casos que envolveram algum tipo de estardalhaço público nos últimos meses, o caso Sivan, o caso da pasta rosa, o caso do Banco Econômico, são todos casos em que há um componente de tecnicalidade, de detalhamento especializado muito grandes. E eu acho que a imprensa está tendo muita dificuldade em conseguir não só separar o joio do trigo no meio dessas questões que assumem uma característica tão técnica e tão pouco ideológica, como também está tendo grandes dificuldades em conseguir transmitir para o leitor de uma forma clara, concisa, didática, como seria desejável, o que está embutido em cada um desses casos. Então, acho que, de fato, a imprensa vive uma crise, não provocada pelo governo, mas provocada por uma conjuntura que, em última análise, é internacional. Otávio, podia pedir licença aqui, há várias pessoas querendo fazer pergunta, mas para aproveitar um ponto sobre a questão de como foi a atuação da Folha durante o período Collor, olhando hoje o que passou, é uma crítica comum à Folha dizer que naquele momento a Folha, por exemplo, deixou de ser pluripartidarista para ser um jornal militante, anti-Collor, essa coisa toda. Como é que você avalia esse momento da Folha? Você acha que ela passou realmente do limite, que ela se comportou dentro dos princípios que você acha que o jornal deveria andar? Eu acho que em vários momentos a Folha ultrapassou os limites, quer dizer, a gente teve uma atitude de procurar marcar uma independência de modo muito precoce, já durante a época da campanha eleitoral. Isso já provocou, digamos, todo um contencioso entre o Collor e a Folha. Poucos dias depois de tomar posse, houve aquele incidente em que ele determinou que o prédio da Folha fosse invadido por agentes da Polícia Federal. Isso, obviamente, contribuiu para deteriorar o relacionamento que havia entre o novo governo e a Folha, se é que se pode dizer que havia um relacionamento. A Folha já vinha publicando várias reportagens consideradas críticas ou hostis em relação ao Fernando Collor, e durante o curto governo dele as coisas foram piorando em termos de relacionamento entre o jornal e a administração federal, culminando com um processo que ele moveu contra 4 jornalistas da Folha, um deles eu próprio. Então, acho que houve excessos aqui e ali. Agora, de modo geral, a nossa preocupação era de sempre evitar uma campanha de perseguição contra Fernando Collor ou contra o seu governo. Nós sempre procuramos fazer questão de abrir as páginas do jornal para que o governo, o Collor, na época, apresentasse a sua versão sobre os fatos. E mais tarde, já na época do impeachment, quando virou, digamos, uma espécie de lugar comum, atacar o Collor, dizer que ele era um farsante, etc., etc., a Folha começou a ser, ao contrário, muito criticada, porque a Folha insistia em dar oportunidade para que o Collor se manifestasse. A Folha publicou vários artigos do Collor enquanto presidente e mesmo depois de ter sido impedido, porque a Folha achava que essa questão do pluralismo é uma questão muito dogmática para que ela pudesse sacrificá-la em nome de uma desavença política, afinal de contas, conjuntural. Otávio, você citou
dois escândalos recentes, do Sivan e da pasta cor-de-rosa, e citou o nome de um ex-presidente, que não é o Collor, é o Sarney. E a mim me causa espécie em ver o Sarney escrevendo na Folha e 2 páginas seguintes, ele sendo acusado de estar envolvido nesses escândalos. Na imprensa americana e europeia, isto não é usual. Políticos com mandatos. Inclusive, é um problema ético do político em si, mas já que ele não tem esse problema, eu acho que o jornal deveria, pelo menos a imprensa brasileira, deveria repensar essa oportunidade que dá a alguns políticos com mandato de se expressarem em detrimento dos outros 500. Especialmente alguns políticos como o Sarney, que estão volta e meia envolvidos em episódios não muito abonadores, ou o Delfim Neto, cuja presença na Folha a mim me incomoda, né, sabendo o que a Folha sofreu de pressões na fase anterior dos governos do qual o seu ex-ministro Delfim Neto participou tão ativamente. Eu entendo o ponto de vista. A nossa preocupação é no sentido de que essas pessoas que você mencionou representam parcelas significativas da opinião pública, são pessoas que têm uma atuação em termos políticos institucionais, até no caso do ex-presidente Sarney, e o jornal, então, tem esse compromisso de trazer também essas visões para o conjunto dos seus leitores, para o seu leitorado, né? Se você for... Por que não os outros 500 parlamentares? Mas quer dizer, você tem colunistas que têm posições diametralmente opostas às do presidente Sarney, às do deputado Delfim Neto na Folha. Quer dizer, é uma quantidade muito grande de colunistas que são hostis, digamos, à visão tradicional da política brasileira, que tem uma visão contestatária, que são colunistas ou colaboradores de esquerda, né? Até se você for fazer o cômputo, digamos, das pessoas que têm coluna fixa na Folha, provavelmente a conclusão será de que há um maior número de colunistas que são, aspas, do contra, no sentido de serem contra a política tradicional, no sentido de serem contra o status quo, no sentido de atacarem o governo federal, atacarem essas ideias de neoliberalismo, de privatização. É possível até que o número de colunistas contrário a isso tudo seja maior do que aqueles que são favoráveis. Mas veja, eu perguntei por que esses 2 parlamentares e não os outros 500 ou 600 que nós temos eleitos com direitos iguais, né? Aí o jornal não tem 500 ou 600 colunas para oferecer para cada um deles, né? Eu insisto, acho que são pessoas com todo o tipo de divergência pessoal que eu possa ter e tenho em relação ao passado, em relação à atuação presente desses 2 personagens. Não há como negar que eles têm, digamos, um papel proeminente na história recente do país. Otávio, até que ponto essas dificuldades que você citou, responder ao Rezende, de a Folha, de jornais brasileiros, levarem ao leitor o que acontece quando as coisas são um pouco mais técnicas, um pouco mais profundas, um pouco mais sofisticadas, até que ponto isso envolve um problema que nós enfrentamos junto na Folha e que eu continuo enfrentando no SBT, que é a qualidade do profissional de jornalismo brasileiro formado pelas escolas de comunicação. Sem dúvida, quer dizer, eu acho que essa qualidade, na grande maioria dos casos, deixa bastante a desejar. Eu sempre fui uma pessoa que teve posições críticas em relação não só à obrigatoriedade do diploma em comunicações para que uma pessoa possa exercer a profissão de jornalista, como também do conteúdo dos cursos de comunicações. Eu continuo achando que os jornais e a mídia em geral só se beneficiariam da possibilidade de recrutar a maior quantidade possível de especialistas, desde que esses especialistas tenham um mínimo de aptidão para o ritmo jornalístico, para a linguagem de jornalística. Quer dizer, eu acho que uma redação, por mais que ela tenha toda uma interface industrial, e essa interface é cada vez maior nos dias atuais, ela nunca deixa de ser uma espécie de ateliê, e convém que você tenha numa redação pessoas com as formações as mais variadas, desenhistas, filósofos, historiadores, economistas. E eu acho que essas pessoas é que poderiam trazer um aporte de especialização que permitisse aos jornais exercer esse espírito crítico de uma forma mais responsável, se você quiser, e, por outro lado, permitiria também aos jornais destrinchar esse mundo de tecnicalidades de forma a torná-lo traduzível, apreensível por parte do leitor. Otávio, mas o que mais me assusta é que quando essas pessoas
tiveram uma intervenção no jornal, realmente elas não conseguiram traduzir jornalisticamente o que se imaginava que fosse um potencial aproveitável em termos jornalísticos. Quer dizer, eu acho que nós acabamos caindo num nó profissional que eu não vejo perspectivas, a não ser que as empresas tomem a si a tarefa do ensino. E no que diz respeito, por exemplo, à Folha, a nossa interpretação é de que a Constituição de 88 tornou a regulamentação da profissão letra morta, à medida em que a Constituição estabeleceu que não se admitirão restrições ao exercício de atividade intelectual, e o jornalismo quer se queira, quer não se queira, uma atividade intelectual. Ao mesmo tempo, eu acho que há uma saída para as escolas de comunicação, quer dizer, não só porque você tem boas escolas de comunicação no país, como também porque eu acho que uma auto-reforma dessas escolas de comunicação permitiria resolver o problema. Eu estou pensando, por exemplo, no seguinte: eu acho que as escolas de comunicação deviam ter um compromisso de fazer com que o aluno saísse conhecendo e dominando perfeitamente o português, o inglês e história geral. O restante, a meu ver, deveria ser ocupado em termos de formação universitária por créditos que o aluno realizasse em outros cursos e de acordo com sua própria escolha. Quer dizer, haverá um aluno de comunicações que tem maior inclinação por medicina, então nada impediria que ele fizesse a maior parte dos seus créditos numa faculdade de medicina da mesma universidade. E outro que tem interesse por arqueologia, ele também será útil na profissão do jornalista. Então, ele que faça a maioria dos seus créditos na faculdade de História ou na faculdade de Filologia, ou que seja, e a faculdade de jornalismo deveria, a meu ver, estar concentrada no ensino das técnicas do jornalismo, que é um ensino bastante elementar, porque o jornalismo, como a gente sabe, não é um saber, não é uma ciência, ele é meramente uma técnica. E deviam ter esse compromisso, pelo menos, de fazer com que cada aluno que saísse de uma escola de comunicações conhecesse bem português, o inglês, porque é a língua franca, é a língua universal, e a história geral, porque a história é a base de tudo, a meu ver. Daniela, por favor, que está quietinha. Quietíssima. Peixe fora d'água um pouco, né? Vou ver se eu consigo puxar um pouco para a nossa outra seara, outro universo aqui do Otávio. E aproveitando essa história do papel crítico da imprensa antiga, já que já não está nem mais nessa em pauta, mas Otávio escreveu uma peça que eu gosto muito, chamada Rancor, e nela existem dois personagens, o Leon, que é um artista, um autor muito angustiado, e um outro personagem que é o Dadá, que é um jornalista, numa sequência que mimica assim um pouco o encontro do Fausto com o Mefisto. O Dadá propõe assim uma série de regalias e de sucesso e projeção na carreira em troca de certos favores, assim, que ele escreveria certos artigos no jornal. Eu fico pensando do Otávio, dramaturgo, super consciente do papel crítico da imprensa, como é que ele vive. Na peça tinha uma coisa curiosa, tinha um espelho assim que era meio transparente, e o Mefisto e o Fausto, né, encarnados no Leão e no Dadá, formavam um só rosto. E eu pensei que não era escrito isso, não estava escrito isso no projeto, mas isso aconteceu na encenação. Eu imaginei o quanto esse rosto não seria o rosto do próprio Otávio, meio Mefisto, meio Fausto. E como é que ele conseguia sobreviver a ver seu trabalho nunca apreciado pela crítica, como eu vejo o meu, por exemplo, da seguinte forma: os que trabalham para você são excessivamente zelosos e preocupados, seja em qualquer direção, ou seja, eles tratam o seu trabalho com uma seriedade, talvez, que eu jamais merecerei, ou qualquer outra pessoa, por um mesmo zelo, né? Medo, enfim. Os jornalistas da concorrência vão te tratar sempre com ou indiferença total, ou, enfim. E alguns outros jornalistas, aproveitando a oportunidade, vão meter o pau, porque vão aproveitar para se vingar de você. Como é que você sobrevive a isso? Como é que você enfrenta essa esquizofrenia da sua vida dupla? Bom, primeiro, pro bem ou pro mal, eu não estou à altura de nenhum dos dois personagens, nem Mefisto, nem Fausto. Minha condição é bem mais terrena, digamos, mas eu acho que esse problema existe de fato. Agora, para uma pessoa que tem, digamos, uma atividade autoral,
para uma pessoa que tem uma atividade artística, como é o seu caso, toda a crítica é muito relativizada, porque você sabe que ninguém conhece exatamente o valor do que está fazendo em termos artísticos, em termos autorais, e a possibilidade de elucidação desse valor por parte da crítica é uma quimera, quer dizer, é uma fantasia. A gente sabe que muito tempo depois de ter realizado um trabalho, eventualmente muito tempo depois da morte de quem realizou esse trabalho, é que vai se aferir com alguma clareza qual era o valor daquilo que tinha sido feito. Então, eu acho que no meu caso, esse relativismo, digamos, do valor da crítica só se torna mais aguçado por conta dessas circunstâncias. Mas eu vou mais longe ainda, se me permite, que é o seguinte, Claro. por exemplo, quando eu li seu livro, o Tutankhaton, que é um livro de 3 peças do Otávio, eu achei muito curioso, eu nunca tinha visto um livro assim, onde além das peças, ao final de cada peça, tinha um ensaio crítico, né, que quase que assim, era uma espécie de como eu diria, um guia para navegar no processo de criação do autor. E quase que refutava, quase que impedia um crítico, entendeu? Principalmente o crítico da imprensa, que é, como você disse, tem uma pressa, né, de trazer o material para... De impedir de fazer uma crítica quase, era difícil mesmo. Quer dizer, eu vejo você muito consciente desse processo crítico, a ponto de, entendeu, de transformar isso em quase um processo neurótico ao fazer a própria crítica. Eu fiquei impressionada com esse livro, sabe? Nunca vi uma coisa assim, não sei se existe outro assim. É uma curiosidade, assim, que eu acho que reflete essa coisa mefistofélica, fáustica, sei lá, que é esse... Eu tenho um amigo que fala assim, a título de brincadeira, que eu escrevo ensaios como quem escreve peça, eu escrevo peça como quem escreve ensaio, quer dizer, trocando as coisas, né? Mas essa questão da crítica, quer dizer, no meu caso, das 3 peças que foram montadas, 2 tiveram crítica muito negativa na Folha. É que as pessoas tendem a esquecer. Eu não esqueço porque por razões óbvias, mas das 3 peças que eu tive montadas, a primeira e a terceira tiveram críticas extremamente negativas na Folha. A segunda, de fato, teve uma crítica favorável, embora os elogios fossem muito mais para a montagem, para os atores, que eram justamente a Beth Coelho, o Sérgio Mamberti e o Renato Borghi, extraordinários atores, do que para o texto, né? E, ao contrário, no estado de São Paulo, por exemplo, eu tenho tido críticas até simpáticas, né? Quer dizer, as coisas realmente se invertem de uma forma, assim, para mim, muito surpreendente. Eu queria fazer uma pergunta mais no campo pessoal, na mesma linha da Beth. Eu li várias entrevistas que você já deu à imprensa e fica uma visão de jornal, de jornalismo muito amarga, né? Como o nome da peça, muito rancorosa, né? Queria saber de você como é que é possível, né, fazer uma coisa boa sem sentir prazer, sem sentir alegria no que a gente faz. Como é que você suporta tanto sofrimento para fazer? Eu queria só lembrar algumas declarações tuas. Jornal é como um inferno. Ser diretor de redação da Folha é muito chato mesmo. Minha vida pessoal quase não existe, só tenho tempo de lazer de madrugada. Como é que você faz? Eu estou conversando com um jornalista que tem uma atitude justamente contrária. Você é um apaixonado pelo jornalismo, eu sei que você não consegue, inclusive, se desligar da tua atividade profissional, eu sei que você fica sábado, domingo, você está pensando em notícias, você está pautando, você não faz outra coisa, e eu acho isso admirável, porque eu acho que isso realmente constitui uma vocação, no sentido mais alto, mais nobre da palavra. Eu acho que, até porque o jornalismo não foi exatamente uma escolha, no meu caso, embora tenha sido parcialmente uma escolha, eu acho que eu não tenho esse tipo de vocação, quer dizer, eu não tenho uma vocação tão, digamos, poderosa como a que você, Ricardo, tem. Mas hoje ainda é um sofrimento para você exercer esse ofício, hoje? Depois de 12 anos na chefia de redação da Folha, ainda hoje você sofre ou mudou um pouco isso? Eu acho que tem uma característica que não muda, que é essa característica de perfeccionismo, né? Quer dizer, um dado de personalidade. Então, para mim, realmente, a leitura de qualquer jornal é quase desagradável, por esse lado, assim, de perfeccionismo, né? E da Folha, então, é muito desagradável, muitas vezes, porque eu assumo como minha toda e qualquer falha que eu puder detectar, todo problema que eu vir, né? Uma das sessões, por exemplo, que eu me recuso terminantemente a ler antes dela ser publicada é a sessão Erramos, porque eu não quero me aborrecer de véspera. Então, eu só leio as retificações que a Folha publica todo dia na página 3, o Erramos, só leio com o jornal impresso já no dia seguinte, né? Porque realmente tem esse aspecto doloroso, porque é muita responsabilidade, né? Otávio, eu preciso aqui
fazer perguntas de alguns telespectadores, que eu selecionei algumas. Se você pudesse responder, na medida que a gente deixou correr muito o programa e eu não fiz nenhuma, se você pudesse responder um pouco mais rapidamente, eu vou fazer elas também um pouco mais. O Luiz Augusto, daqui de São Paulo, pergunta por que a Folha de São Paulo faz tanta crítica à administração do prefeito Maluf, quando vemos que a sua administração é aprovada pela maioria da população e a melhor dos últimos anos em São Paulo. A Folha é um jornal petista? Respondo agora? Pode responder. Está dentro daquela ideia de exercer um espírito crítico em relação aos governos em geral. Isso inclui a área municipal, inclui a prefeitura, não é? Nós, evidentemente, não somos um jornal petista. A gente tem procurado exercer esse mesmo espírito crítico em relação a administrações de candidatos eleitos pelo PT. E a Folha é muito acusada de ser mercadológica, de se guiar apenas pelas forças ou pelos interesses de mercado, e eis aí um exemplo de uma situação claramente oposta. Quer dizer, o fato de que a maioria da população, segundo as pesquisas, até mesmo pesquisas do próprio Datafolha, apontam uma situação de aprovação da gestão do prefeito Maluf, isso não leva a Folha a aderir ao prefeito Maluf, pelo contrário, quer dizer, isso estimula a Folha a procurar manter uma atitude de isenção, de distanciamento, e a gente está convencido realmente de que para a oxigenação política da sociedade, para a garantia de que a cidadania terá anteparos contra eventuais abusos de poder, contra, enfim, promessas não realizadas, etc., etc., é fundamental você manter essa atitude de isenção, de distanciamento e de espírito crítico. O Ronaldo Simões de Campinas, o Geraldo Gomes Gatolini de Jundiaí, e o Paulo Assis Filho de Jacareí perguntam sobre sessões da Folha e tal. O Ronaldo pergunta por que a Folha dá tanto pouco espaço para a notícia internacional. O Geraldo Gomes pergunta por que a Folha é tão econômica em sessões como economia, internacional e esportes. E o Pedro Assis Filho pergunta por que a página de esportes da Folha é tão pequena e não atualiza as estatísticas na segunda-feira. Nós gostaríamos de fazer um jornal que fosse maior do que o que ele é em termos de número de páginas, né? Isso não é possível e isso tende a se tornar cada vez menos possível, até em função do preço do papel imprensa. Quer dizer, só para o telespectador ter uma ideia, ao longo do ano de 95, o preço do papel de imprensa praticamente duplicou, né? E o papel de imprensa é o principal insumo, é a principal mercadoria que é utilizada na feitura de um jornal diário. Então nós trabalhamos com restrições de espaço que são bastante rigorosas, e isso inclusive aumenta a nossa responsabilidade como jornalistas na medida em que a gente tem que traduzir um mundo de coisas, tem que relatar uma infinidade de assuntos num espaço que é cada vez mais um espaço exíguo e que exige, portanto, dos jornalistas em geral uma habilidade de concisão e de condensação que são crescentes, né? Essas reclamações são procedentes e a gente está procurando conciliar a necessidade de trabalhar com um espaço mais exíguo com o desejo que a gente tem de, dentro desse espaço, oferecer um serviço informativo que seja o mais completo possível. Dante. Otávio, eu pediria a sua permissão para voltar num assunto que o coach tocou, de caráter pessoal. Eu não gosto muito de fazer perguntas sobre isso, mas a sua personalidade, algumas declarações suas me surpreendem. E eu gostaria que você, se possível, pudesse falar sobre ela. Uma delas foi quando você confessou para a Playboy que é uma pessoa infeliz, que tem como causa isso, quer dizer, a sua insatisfação com tudo e até com você mesmo. Com o que você fez, com o que você faz e com o que você tem para fazer. Quer dizer, você reúne todas as condições para ser uma pessoa feliz. Quer dizer, você vem de uma boa família, você teve boas escolas, você é rico, você tem possibilidade de fazer qualquer coisa que você quiser na sua vida, de viajar, você não gosta de viajar, você tem medo de avião. Quer dizer, então, me explica um pouquinho isso e também essa frase sua. Quer dizer, primeiro, essa infelicidade. Que tipo de infelicidade é essa? Quer dizer, você está fazendo realmente aquilo que você não quer fazer? É uma coisa que te impuseram pelo fato de você ser herdeiro da Folha? Segundo, você disse também, uma frase muito bonita, que acha o seguinte, palavras suas, eu acho que cada pessoa deve inventar um sentido para a própria vida. Isso eu posso concluir, então, dada a sua infelicidade confessada, que você não inventou um sentido para a sua vida ainda?
Muito bem. Bom, primeiro existe todo um folclore, não é? Essa declaração foi feita há muitos anos, num contexto específico, sobre se eu estava satisfeito com o que eu tinha conseguido em termos de vida, e evidentemente eu respondi que não. Eu acho que realmente infelizes são as pessoas que declaram, em algum momento da vida, que estão satisfeitas com tudo, que tudo é exatamente como elas gostariam que fosse. Quer dizer, a gente sabe que o mundo é um abismo de injustiças, de tragédias. A gente sabe que a condição humana é uma condição fortemente vocacionada, digamos, para a infelicidade. Então, eu acho que é, no mínimo, irresponsável, digamos, se em determinada altura da vida, sobretudo uma pessoa com a idade que eu tenho, se essa pessoa chegasse e dissesse, sim, sou feliz, estou plenamente realizado, as coisas são exatamente como eu gostaria que fossem, seja no plano pessoal, seja no plano não pessoal, né? Então, foi nesse sentido que eu dei essa declaração. Agora, existe muito folclore, né? E existe também uma ideia de confundir o que você escreve, o que você fala, com a sua situação íntima pessoal, né? Muitas vezes eu escrevo com tons, digamos, pessimistas. Eu muitas vezes fui acusado até por leitores na própria Folha de ser catastrofista, de ser derrotista, de só ver o lado negativo das coisas e tal. Isso é um lado da personalidade, né? Não quer dizer que a sua personalidade como um todo seja isso. No meu caso, certamente não é. Mas então, qual o sentido que você inventou para a sua vida? Essa é uma pergunta muito pessoal, não posso responder. Otávio, bom, nós terminamos a primeira rodada, avançamos aí um pouco em perguntas mais pessoais, mas há uma boa parte dos seus amigos que tem uma outra versão da história, que você é uma pessoa muito bem-humorada, que você é um excelente amigo, que você gosta de conviver com os amigos, essa coisa toda. Quer dizer, tem esse outro lado e você encontra espaço no jornal para viver esse outro lado? Tem alguma coisa no jornal que te dá prazer? Nós falamos de tudo que você não gosta, essa coisa toda, mas não tem nenhum pedaço, nada na imprensa que você gosta, que isso realmente te dá prazer? Quer dizer, seria possível você ficar tanto tempo, porque por mais que você tenha encarado isso como uma missão, são 12 anos e você começou antes disso no jornal. Quer dizer, se não houvesse nada que realmente te desse um pouco de prazer, seria possível você ficar tanto tempo no jornal? Eu acho que, do ponto de vista de personalidade, é claro que tem um outro lado de ser uma pessoa exatamente isso que você falou, de gostar de conversar, de gostar de ficar fazendo piadas, de gostar de fazer imitações, esse tipo de coisa, né? E eu acho até que eu forcei um pouco esse lado mais, aspas, sério da personalidade em função da responsabilidade de assumir esse tipo de cargo num período relativamente assim, precoce da vida e tudo mais, né? E claro que tem coisas que dão satisfação no jornal, quer dizer, quando você consegue fazer uma edição que por milagre as coisas se ajeitam e é quase que uma combinação estatística de coisas, de repente aquela edição resulta uma edição viva, trepidante, inquietante, isso claro dá uma satisfação, né? E eu gosto muito de escrever, então as oportunidades para escrever também são um lado assim prazeroso. Boris. Otávio, numa empresa familiar, eu acho que a Folha se deu bem. Tem você como diretor de redação e tem o seu irmão Luiz na área administrativa e comercial. Eu trabalhei na Folha durante 15 anos, você é meu sucessor como editor-chefe, e eu não poderia deixar de te perguntar uma coisa que me é muito impressionante pela convivência, que até acabou formando laços fraternos de amizade, a respeito do seu pai. Nós estamos falando de você, estamos falando da Folha, mas eu acho que ele tem uma participação extremamente valiosa, não só sob o aspecto comercial e sob o aspecto de administração, mas uma experiência que ele tem transmitido com maestria sob o aspecto jornalístico. Eu sempre digo que ele, se não é o melhor, talvez é um dos melhores jornalistas que eu conheço, ele refuta isso até com certa veemência. Ele é um homem que se esconde, não gosta de aparecer, é um homem de bastidores, gosta do que faz, com mais de 80 anos, participa da vida diária da Folha. Eu gostaria que você transmitisse aos telespectadores quem é o seu pai. Bem, é uma pessoa realmente extraordinária, né? Em termos assim de influência, de exemplo e de modelo, foi sem dúvida uma coisa que teve uma presença totalmente marcante na minha vida, né?
e também na vida do meu irmão. E até hoje ele continua muito ativo no jornal, ele é o espírito do jornal, a alma do jornal, quer dizer, recentemente eu tomei conhecimento de uma espécie de butade, assim, uma espécie de brincadeira que teria sido feita pelo presidente da República no sentido de que com o Frias as coisas vão muito bem, dá para conversar, dá para dialogar. O Frias, ele se referindo naturalmente ao meu pai. O problema seria a redação da Folha, né? E isso é realmente uma ingenuidade enorme, porque o meu pai tem uma noção e um conhecimento e um controle sobre o que acontece no jornal muito grandes, né? Diariamente eu converso com ele e levo consultas para que ele decida, às vezes várias vezes por dia. O meu irmão faz a mesma coisa na área mais estratégica, na área empresarial, na gestão do grupo como um todo, né? Porque como você sabe, o meu irmão tem assumido com muita capacidade, com muito talento, a meu ver, essa condição de líder do grupo como um todo, né? A minha atuação tem se restrito à parte redacional, à parte jornalística, que o pouco que eu sei fazer nesse mundo de mídia está, digamos, ligado a essa parte propriamente jornalística. Mas isso tudo ocorre sob a supervisão do meu pai e ele tem sido realmente um inspirador, tanto do ponto de vista jornalístico, como do ponto de vista político, como também, naturalmente, uma vez que ele é empresário, do ponto de vista empresarial, né? A gente, como você sabe, chama, inclusive, na gíria interna, meu pai de Ayatollah, porque ele não tem cargo executivo nenhum, mas quem decide é sempre ele, né? Otávio, a revista que eu dirijo, a VIP Exame, fez este mês uma reportagem de capa sobre você e sobre o jornal que você dirige. É uma reportagem em tons muito positivos, talvez até positivos demais. Gostaria que tivesse sido um pouco mais crítica. Mas hoje eu queria que você fosse também positivo e elogioso em relação ao seu principal concorrente, o Estado de São Paulo. Queria que você resumisse rapidamente quais são os 2 pontos mais positivos e os 2 pontos mais negativos, na sua opinião, do seu principal concorrente, o Estado de São Paulo. Bem, 2 pontos positivos, entre outros, né, eu citaria, eu estou, digamos, dando por estabelecido que é um jornal de qualidade, que é um jornal de nível, etc. 2 pontos positivos que eu destacaria, em primeiro lugar, é a própria continuidade desse jornal, quer dizer, um jornal centenário, um jornal que tem se mantido bem ou mal dentro de uma linha sistemática de coerência, etc, etc. Então, acho que a própria continuidade, o próprio fato desse jornal existir há tanto tempo e num ambiente tão precário, onde as coisas são tão temporárias e tão fugazes como é o ambiente brasileiro, acho que isso já é um ponto altamente positivo, né? E o segundo ponto é a aptidão que esse jornal tem demonstrado no sentido de, às vezes com atraso, às vezes a contragosto, às vezes a reboque dos acontecimentos, mas a aptidão que ele tem demonstrado no sentido de se autorreformar e no sentido de fazer modificações, né? Ele é muitas vezes acusado de ser um jornal paquidérmico, acho que isso em parte é verdade, mas o fato é que o Estado de São Paulo tem 7 vidas, ele tem bem ou mal se renovado ao longo do tempo, né? Os 2 aspectos negativos, digamos, para ser cavalheiro, vou reduzir só a um aspecto negativo, que eu acho que resume todos os demais. Eu acho que é um jornal que poderia está oferecendo uma visão alternativa de jornalismo à visão que está sendo dada pela Folha. Quer dizer, eu gostaria, acho que isso seria muito mais estimulante do ponto de vista profissional e seria muito mais proveitoso do ponto de vista da opinião pública, do leitorado em São Paulo e também nos outros estados, se você tivesse em São Paulo 2 jornais com visões opostas, diferentes em termos de visão de jornalismo, visão de mundo, visão de sociedade, etc. Eu acho que o Estado de São Paulo renunciou à sua identidade tradicional e não substituiu essa identidade por nada que seja, digamos, interessante, na medida em que essa nova identidade do jornal Estado de São Paulo, a meu ver, é em grande medida resultado de uma mimetização das técnicas, das inovações, dos recursos que a Folha vem utilizando. Ou seja, eu acho lamentável que a gente não possa ter em São Paulo 2 jornais competindo não só em termos comerciais e mercadológicos, mas também em termos ideológicos, em termos de enfoque jornalístico, em termos de estilo, em termos de abordagem. Isso não tem ocorrido. Infelizmente, de vários anos para cá, o jornal Estado de São Paulo tem
gente se limitado, digamos, a aderir, às vezes tardiamente, a iniciativas adotadas pela Folha. Tá, vamos falar. Só para completar, o Estadão às vezes é paquidérmico, mas até porque ele está carregado de anúncios classificados. Você não sente uma ponta de amargura pelo fato da Folha ter passado o Estadão em muitos aspectos, tiragem, faturamento, mas que não tenha conseguido vencer a batalha dos classificados? Mas nós ainda vamos vencer. E nós temos melhorado o nosso desempenho no único mercado que é o mercado em São Paulo, no qual a gente não detém a primazia, que é esse dos classificados. Hoje a nossa situação já é bastante competitiva, quer dizer, se você considerar o conjunto dos anúncios publicados nos dois principais jornais de São Paulo, a Folha detém algo como 43%, 45% da fatia de mercado classificado. Ou seja, nós estamos próximos de chegar a dividir meio a meio esse mercado de classificados com a concorrência local, que eu acho que é um resultado bastante bom em se tratando do último bastião onde a concorrência local ainda detém uma situação de hegemonia. O Dines estava antes, licença, cara. Foi referido aqui, por você especialmente, esse mimetismo do Estadão com relação à Folha. Mas, como eu sou mais velho, eu me lembro que na fase anterior, quem copiava o Estadão era a Folha. Quer dizer, o que o Estadão fazia era dogmático, né? A Folha não tinha departamento de publicidade, porque o Estadão não tinha departamento de publicidade. A Folha não queria crescer no Rio de Janeiro, e eu era chefe da sucursal da Folha no Rio de Janeiro, porque o Estadão não tinha interesse em crescer no Rio de Janeiro. O que fez o clique, a virada, para mudar essa posição? E uma segunda pergunta que eu acho que tem a ver um pouco com isso. Você falou no Grupo Folha, né? Mas o Grupo Folha é o seguinte, tem um jornal de sucesso e outros dois jornais que não são de sucesso. Por que o talento de vocês todos só conseguiu fazer da Folha este grande jornal e não conseguiu fazer da Folha da Tarde um grande jornal, ou mesmo de notícias populares, um grande jornal? Bem, eu diria que é porque não é possível fazer todas as coisas ao mesmo tempo, mas eu vou chegar lá. Antes, procurar responder a primeira parte da questão, eu destacaria desde logo que houve algo em comum entre o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo nos anos 50, 60 e 70, que foi a presença de um grande jornalista, um dos maiores jornalistas brasileiros do pós-guerra, talvez o maior, que foi o Cláudio Abramo, que reorganizou a redação do Estado de São Paulo durante os anos 50, transformou o Estado de São Paulo, pelo menos em termos jornalísticos, no grande jornal que ele veio a se tornar a seguir. E logo em seguida o Cláudio Abramo, em comum acordo com o meu pai, eles tinham muitas desavenças, muitas rusgas, mas tinham também uma grande afeição mútua e uma admiração recíproca. Em seguida, o Cláudio Abramo, a partir do começo dos anos 60, fez um trabalho semelhante de reorganização jornalística na Folha, com resultados também notáveis. Então, eu diria que a personalidade do Cláudio Abramo, de certa forma, uniu esses dois jornais. E no período dos anos 60, dos anos 70, mesmo nos anos 80, nós aprendemos muito com o jornal Estado de São Paulo, digo nós da Folha, não é? Nós aprendemos na competição, nós aprendemos nas derrotas que nós sofremos, aprendemos ao analisar o exemplo histórico do Estado de São Paulo como jornal. E a gente começou realmente a ter resultados melhores ou mais expressivos ou mais significativos, pelo menos do ponto de vista numérico, quando a gente começou a ter uma disposição cada vez mais firme de fazer as coisas diferentes do que elas vinham sendo feitas, da forma pela qual elas vinham sendo feitas até então, fazer as coisas diferentes da maneira pela qual o Estado de São Paulo as fazia, né? No que diz respeito ao grupo, nós estamos passando por uma fase de grande expansão, quer dizer, a Folha está entrando no mercado de informações online, deve ter uma série de novidades aí ingressando nesse mercado recém-aberto ao longo deste ano de 96, né? Nós estamos instalando uma gráfica comercial junto do Centro Gráfico da Folha, em Tamboré,
Essa gráfica comercial deve estar em funcionamento já a partir de julho de 96, deve ser uma gráfica de grandes proporções e com uma capacidade tecnológica também muito boa, não é? Então, é um grupo que está crescendo e a vocação da Folha deve ser cada vez mais a de ser menos um jornal no sentido tradicional e mais um grupo que tem atividades em várias áreas do mercado de comunicações, sendo que o jornal tenderá a ser cada vez mais uma dessas atividades, né? Televisão, não? No momento não existe nada em cogitação, mas como os meios de comunicação tendem a ser unificados por uma linguagem tecnológica comum, eu acho que nada impede que isso venha a ocorrer no futuro. Ricardo. Otávio, dá um pouquinho de assunto, um pouco de utopia, né? Me parece, e a gente viveu isso junto, que a campanha das diretas foi a última grande utopia brasileira que uniu o povo todo em torno de uma bandeira, de uma ideia. Qual é hoje a tua utopia? E eu pergunto, se é possível viver sem utopia, sem sonhos? Eu acho que há, sem dúvida, uma crise de utopias, né, no mundo inteiro. Isso tem sido objeto de estudos, de comentários, de ensaios, de reflexões, e isso tem aparecido também na imprensa, né? Não há uma ideia, digamos, de um horizonte social ou coletivo que possa implicar uma transformação, uma renovação da vida, uma mudança mais profunda da vida em sociedade ou da vida pessoal. Então, nesse sentido, eu acho que o cenário que a gente vive, de fato, justifica um certo pessimismo, né? Eu, obviamente, não tenho nenhuma fórmula mágica de que utopia deveria substituir essas utopias com as quais a gente estava acostumado, com as quais a gente estava sintonizado e que foram utopias que ruíram, né? Mas eu concordo com você no sentido de que não é possível viver sem utopias e eu acho que mais cedo ou mais tarde, provavelmente mais cedo do que a gente imagina, deve haver outro tipo de utopias no horizonte. Em que rumo? Por onde você está vendo isso? Algum sinal em algum lugar, algum pedaço do mundo, da sociedade brasileira? Eu acho que há um momento de muita confusão, né, de signos que estão sendo embaralhados, de posições que estão sendo trocadas, a nossa terminologia, a nossa nomenclatura está entrando rapidamente em obsolescência, né? Então, acho que essa é uma oportunidade, esse momento que a gente está vivendo agora, eu diria, é talvez mais uma oportunidade para a gente estar revolvendo as coisas e mudando mentalidades e experimentando pensar o contrário do que a gente pensava anteriormente para ver quais vão ser os resultados, do que um momento de a gente estar procurando fixar ou cristalizar algum tipo de nova utopia. Até porque eu acho que se ela surgir e quando ela surgir, vai ser de uma maneira natural, espontânea e não vai depender de uma pessoa ou de outra articular de forma mental, de forma cerebral esse tipo de perspectiva, né? Acho eu, não sei. Daniela. Oi. Vou tentar voltar aqui para o meu lado novamente, aproveitar a deixa do Dini sobre o Cláudio Abramo, figura paterna, teve seu pai antes, o Cláudio Abramo, e você tem a sua peça, voltando a ela, Tutankhaton, que é uma peça sobre, talvez o Philip Glass fez a ópera Akhenaten, né, e ele, da teoria que o Akhenaten foi o primeiro indivíduo da história, o pai de Tutankhamon, né. E o Tutankhamon, então, Tutankhaton, que se transforma em Tutankhamon, ele refuta essa revolução totalmente, acho que nunca houve nada parecido na história, uma revolução do indivíduo no meio daquela coisa, né, aquela coisa alicerçada, né, aquela coisa estruturada assim. E ele volta atrás, né, inicialmente pressionado, mas na sua peça especialmente ele volta atrás com quase um gozo, né, ao voltar atrás, ao restabelecer as estruturas anteriores, né, do Estado egípcio, da religião egípcia. E eu, lendo as matérias da pesquisa, né, eu fiquei pensando, nossa, né, a gente sempre escreve a mesma história. Eu já ouvi essa história, né? A gente só escreve uma história, é a nossa história, e é sempre a mesma história. E esse Tutankhamon e o Cláudio Abramo, o Akhenaten, sabe, continuam, né, Mefisto, Fausto, agora Akhenaten E o que eu quero insinuar é que essa suposta reforma técnica, tempos técnicos que estamos vivendo hoje, em oposição a tempos ideológicos, eu acho isso quase uma falácia, assim. Eu não consigo acreditar que a gente possa conviver num país como esse e falar sobre técnica, entendeu? Um país em que o mercado
uma pequena parcela de, de uma grande miséria, de uma população sofrida, assim, e a gente falando de tecnicalidade. Então é fascinante para mim. Eu não sei onde é que eu vou chegar com essa pergunta, mas eu queria saber se você se espia nos seus, sabe, talvez essa culpa que você tem de ter matado seu pai, entendeu? Não o Frias, o Abramo, nas suas peças. Você usa suas peças como lugar, onde é aí que você mexe nesses desvãos profundos aí da sua alma. E a pergunta? Acabei de fazer. Bom, posso comentar. Eu acho que essa peça Tutankhaton, de fato, ela trabalha com metáforas regressivas, né? Eu acho que o período que a gente vive, sob todo um tipo de enfoque, é altamente regressivo, né? Ela foi escrita na época que estava caindo o Muro de Berlim, esse tipo de coisa, então tem também uma dimensão política nessa metáfora, mas é só isso, quer dizer, é uma metáfora. Você sabe, tanto quanto eu, que um trabalho assim de ficção, uma peça de teatro, a gente faz quase que de brincadeira, quer dizer, quase que por divertimento, quase que por fantasia, por alucinação, etc. Então não quer dizer muita coisa além dessa metáfora em si, né, de uma ideia regressiva, de voltar às coisas como as coisas eram, de refazer tudo que tinha sido feito ou desfeito antes e assim por diante, né? E embora eu tenha, no período final da vida do Cláudio Abramo, tido muitas divergências com ele, e ele tenha tido o que parece ter sido uma série de desgostos comigo e tal, eu estaria longe de dizer que eu matei Cláudio Abramo. Quer dizer, essa culpa que você me imputa, eu obviamente não tive, né? Pelo contrário, eu acho que a homenagem, inclusive, que eu estou prestando aqui é um indicativo de o quanto eu devo a ele como profissional, como jornalista, como intelectual, como pessoa, e a profunda admiração que eu dedico a ele desde aquela época e que segue inalterada até hoje, apesar das divergências e das diferenças que apareceram, digamos, no período dos últimos anos da vida dele. Boris. Otávio, quero voltar ao mercado. Quando nós estávamos juntos na Folha, nós tínhamos dois conceitos básicos que eu quero ver se mantém e quero que você os comente. Primeiro é de que, acompanhando o que acontecia no mercado americano, nas grandes cidades brasileiras só sobraria um grande jornal. Nós nos referimos basicamente a São Paulo e Rio naquela oportunidade. E que o inimigo preferencial da imprensa era a televisão. Gostaria que você me dissesse se essas teses, teorias ainda permanecem vivas e o que você acha delas hoje. Eu acho que elas fazem sentido ainda, né? Existe uma tendência de concentração em todos os setores da economia, existe uma tendência de concentração também no setor de mídia, né? Até pelo caráter muito vultoso dos investimentos que são requeridos, né? E então a ideia de que existe uma grande possibilidade, eu não diria uma certeza, mas que existe uma grande possibilidade de que com o tempo, na maior parte das grandes cidades, remaneça ou reste apenas um jornal, digamos, de influência, de larga circulação, acho que isso é mais do que uma possibilidade mesmo. Isso já ocorreu em várias cidades e deverá ocorrer em outras. Não quer dizer que vá ocorrer necessariamente em São Paulo, no Rio. Até acho que não seria desejável que isso se verificasse em qualquer dessas duas cidades, porque acho que é importante que a opinião pública conte com pelo menos dois jornais de peso, de influência, de prestígio, de respeitabilidade, etc. Com relação à televisão, também acho que ela é um grande adversário dos jornais, e acho que a ela se acrescentam agora esses meios de informação online, né, de informação simultânea, né, que acho que também representa, por um outro lado, uma ameaça à subsistência dos jornais, mas eu acho que os jornais têm muito futuro pela frente em termos de reter interesse de leitores, em termos de ampliar sua capacidade de informação, em termos de se fazerem mais úteis, em termos de aumentar as suas tiragens, sua circulação. Você acha que esse formato do jornal de papel distribuído nas grandes cidades através de carros, caminhões, tudo, vai perdurar por muito tempo ou vai ser substituído por um sistema eletrônico qualquer? Eu acho que ninguém sabe responder ao certo essa questão, mas a minha impressão, e é meramente uma impressão, é que esse formato papel deve subsistir ainda por muitos anos, eu diria provavelmente por várias décadas, né?
se é que alguma vez ele vai desaparecer. E de qualquer maneira, do ponto de vista estritamente jornalístico, a diferença não é tanta. Quer dizer, qualquer que seja o suporte da informação, seja a tela de um computador, seja o cristal líquido, ou seja o formato papel tradicional, você sempre vai estar precisando de um grupo de pessoas que apure as informações e que relatem essas informações, e você vai continuar chamando essas pessoas de repórteres, e você vai sempre estar precisando de um grupo de pessoas que organize e condense essas informações, e você vai continuar chamando esse segundo grupo de pessoas de editores. Então, do ponto de vista estritamente jornalístico, não existe uma dependência em relação ao suporte, em relação ao formato. Dante, por favor. Gostaria de fazer voltar à política da nossa profissão aqui, da grande imprensa. É comum se dizer que a grande imprensa, ela uma crítica que se faz, ela é atrelada ao poder. Alguns mais críticos, mais contundentes, mais ferozes, dizem até que ela é o braço do poder, ela é o poder, ela é elitista. Então, eu gostaria de desmembrar minha pergunta em três itens para você falar sobre eles. Primeiro, você acha que a grande imprensa ela é elitista, ela é atrelada ao poder, ela se deixa facilmente seduzir pelo poder? Segunda pergunta, em relação ao governo Fernando Henrique, você não acha que a grande imprensa está sendo benevolente em relação ao governo Fernando Henrique? E o terceiro e último ponto é o seguinte: o Fernando Henrique, já estamos brincando com ele, dizendo que ele está viajando muito. Até hoje o Boris fez uma brincadeira com ele no TJ Brasil, disse que ele visitou o Brasil entre uma viagem e outra. Então eu queria saber de você o seguinte: onde você acha que o governo Fernando Henrique vai nos levar? Quer dizer, onde ele vai levar o país e vai levar os cidadãos desse país com o Plano Real? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, toda a sociedade é dotada de vários sistemas de poder, não é? E a imprensa, sem dúvida, as comunicações em geral, sem dúvida, fazem parte desse sistema de poder, né? Isso é um truísmo, quer dizer, não existe uma sociedade onde não haja sistemas de poder, e na nossa sociedade a imprensa é um deles, assim como a universidade é um deles, assim como o poder político estatal é outro, etc, etc. Eu acho que a questão não é a imprensa deixar de se configurar como uma forma de poder, porque isso seria impossível, isso seria uma ilusão, seria uma fantasia, mas a questão é que a imprensa se desenvolva como uma forma de poder relativamente autônoma em relação às outras formas, especificamente as formas de poder econômico, privado, e as formas de poder governamental público, né? Eu acho que nesse sentido tem havido um grande avanço nos últimos anos, ou nas últimas décadas, até especialmente depois do fim do regime militar. A sensação que eu tenho é de que a imprensa e o jornalismo especificamente têm atuado de maneira cada vez mais autônoma em relação, seja ao poder econômico, seja ao poder político. E a contrapartida disso é que aumenta a dependência, aumenta o enraizamento da imprensa nas forças de mercado. Quer dizer, à medida que a imprensa depende mais do mercado, ela depende menos do poder econômico e do poder político. Com relação ao governo Fernando Henrique Cardoso, eu concordo totalmente. Eu acho que, de modo geral, a imprensa brasileira tem sido quase que de um servilismo em relação a esse governo. Quer dizer, poucas vezes eu presenciei na minha vida profissional, exceto naquele curto interregno inicial do governo Collor, poucas vezes eu presenciei a mídia num espetáculo de tamanha adesão em relação ao governo, aos valores do governo, aos supostos acertos desse governo, às políticas desse governo. Eu acho que mais do que nunca é importante que a gente tenha órgãos de comunicação, órgãos de imprensa, que não se deixem contaminar por esse clima de entusiasmo, de adesismo, de oba-oba em relação a esse governo. E com relação à terceira parte da pergunta sobre aonde o governo Fernando Henrique vai nos levar, eu diria evidentemente que eu não sei, acho que ninguém sabe. Agora, acho que as chances de o cenário ser mais ou menos o que eu vou procurar resumir agora são grandes, a saber, uma inclusão crescente da economia brasileira na economia internacional, uma inclusão, portanto, dos setores sociais integrados da economia brasileira, em termos, digamos, simplificadores, a classe média
a essa economia internacional e a mentalidade internacional e a cultura internacional e, ao mesmo tempo, como consequência ou contrapartida disso, uma exclusão crescente da grande maioria das pessoas, da população pobre, das benesses desse tipo de desenvolvimento e a perspectiva que eu vejo é uma perspectiva bastante preocupante de que se aprofunde o abismo, infelizmente tradicional na nossa sociedade, entre os pobres e a classe média, porque num país como o Brasil, ser de classe média já é ser rico. Otávio, a Tânia Costa, de São Mateus, do Espírito Santo, o Jaime Silveira, daqui de São Paulo, e o Paulo, que é estudante aqui da Lapa, os três perguntam se é possível ter um jornal mais barato no Brasil, se os jornais não são caros no Brasil. A Folha de São Paulo, por exemplo, o exemplar na banca, nos dias de semana, custa R$1. Um maço de cigarros populares custa R$1,35. Né? Então, comparativamente, não me parece um produto caro. É claro que, se fosse possível fazê-lo a preço mais barato, isso seria o ideal, até porque a gente tem, apesar do crescimento das tiragens de jornal em geral, quer dizer, é importante observar que não é só a Folha que tem crescido em termos de circulação nos últimos anos, mas os principais jornais brasileiros, como um todo, têm experimentado um período de crescimento de circulação nos últimos anos. Apesar disso, as nossas tiragens são muito pequenas, né, se comparadas com países europeus ou mesmo com países da América Latina, com a Argentina, com o Chile. Quer dizer, a participação do grupo de pessoas que são leitores de jornal em países desse tipo, comparativamente ao conjunto da população, é muito maior nesses países que eu mencionava do que no Brasil. Otávio, a Beth Rasting, aqui em São Paulo, diz que essa entrevista está levantando muito a sua bola. Pergunta o seguinte, se a Folha não recorre, resumindo o que ela diz, ao expediente de circulação gratuita, ou seja, vence a assinatura, ela continua enviando o jornal e tal, só para aumentar artificialmente a circulação do jornal. Não, que eu saiba, esses números não são computados no quadro de circulação do jornal, embora não seja exatamente a minha área, até onde eu estou informado, esse tipo de procedimento não é adotado pela Folha, e se alguém eventualmente o está adotando, é sem, digamos, o conhecimento e sem a anuência do jornal e do departamento responsável pela circulação no jornal. Absolutamente não. E a Lu Grimaldi, que é atriz aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: dentro das mudanças que passam a acontecer na Folha de São Paulo, que, como você disse, tem um compromisso com a novidade, haverá uma preocupação com o conteúdo da revista da Folha, pois acho que é ridículo em certas abordagens superficiais, chegando a ser um jornalismo leviano. Eu acho que um jornal, nas suas diversas partes, deve ter, enfim, linguagens e conteúdos que sejam do interesse dos diversos grupos que compõem o leitorado, né? Um jornal com um leitorado tão amplo, como é o caso da Folha, conta necessariamente com grupos que são muito heterogêneos nos seus interesses, nas suas preocupações, nos seus gostos e assim por diante. Então, acho que há perfeitamente espaço para publicações como a revista, que a Lu Grimaldi, no caso, está considerando aí de um ponto de vista mais crítico, e há também espaço para publicações que vão num sentido totalmente oposto, como, por exemplo, o Caderno Mais, que é um caderno que muitos leitores da Folha consideram intragável, pesado, chato, mas que há uma parcela importante de leitores que consideram mais uma espécie de ponte entre ele, leitor, e uma série de coisas que estão acontecendo em termos de literatura, de psicanálise, de filosofia, de pensamento, em última análise, não só no Brasil, como no mundo todo. Né? Otávio, eu infelizmente nunca li nenhuma peça sua e nem vi nenhuma peça sua, portanto eu não sei avaliar se você tem talento para o teatro. Mas parece evidente que você tem vocação, ou ao menos é uma atividade que você exerce com declarado prazer. Talvez uma das poucas às quais você dedica realmente da qual você extrai efetivamente prazer e satisfação. Portanto, a minha pergunta é a seguinte: você admite a possibilidade de se dedicar exclusivamente ao teatro, contratando um jornalista para dirigir a Folha de São Paulo no seu lugar?
Olha, eu sempre costumo dizer que a minha disposição de trabalhar na Folha permanece enquanto eu achar que eu estou sendo de alguma utilidade, né? Eu acho que eu tenho sido de alguma utilidade ao longo desses anos e eu acho, no entanto, que as minhas ideias em matéria de jornalismo, em grande parte, as poucas ideias que eu tive a respeito de jornalismo, em grande parte são ideias que já foram apresentadas, já foram discutidas, já foram testadas e já foram implementadas, já foram absorvidas no que elas possam ter, eventualmente, de contribuição mais permanente. Eu tenho realmente muito interesse por outras atividades que são extrajornalísticas, o teatro é uma delas, né? Então eu não excluo nenhuma hipótese, quer dizer, é possível que eu venha no futuro a me dedicar a outras coisas que não tenham nada a ver com jornalismo. Dines, por favor. Tá. Em primeiro lugar, um comentário que você não precisa comentá-lo, mas eu fico extremamente feliz, né, de ver uma reviravolta na atitude da Folha, vamos falar, como instituição, com relação a Cláudio Abramo. Eu sempre vi com muita tristeza a tentativa soviética, né, de fazer a história do jeito que se queria e sem reconhecer o mérito do Cláudio, inclusive na atual situação da Folha. Chegou-se até contratar um historiador para fazer a história da Folha, onde o nome do Cláudio Abramo praticamente não aparecia, né? Mas é um comentário que faço de regozijo nesse ambiente festivo que nós estamos aqui, de achar que nós estamos indo no bom caminho. Agora, a pergunta é o seguinte: eu fiquei muito impressionado com uma frase que você disse logo no início, eu não pude replicá-la, quando você disse que o jornal não está obrigado a ver as coisas boas que acontecem no Brasil, né? Em primeiro lugar, uma explicação, quer dizer, o jornal é uma empresa privada, né? Mas presta um serviço público, e um serviço público garantido pela Constituição, em vários capítulos. Ora, sendo assim, ela tem compromissos de refletir o que está acontecendo com fidelidade. Ela não pode fazer uma opção nihilista, negativista, criticista, deixando de reconhecer que existem algumas coisas, eu não digo só com relação ao governo Fernando Henrique, de quem eu sou um admirador, ao contrário de você, mas com relação a uma série de coisas. A Folha tem uma posição nihilista que às vezes me preocupa. Já tentou até apagar isso com o Brasil que deu certo, fez algumas matérias assim, mas percebe-se que fez sem entusiasmo, sem vocação, né? Agora, com isso, está traindo alguns dos seus compromissos públicos de refletir o que se passa na sociedade. Porque pode até não gostar do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas o Brasil tem gente fazendo coisas perfeitas, inclusive vocês, não é? O Brasil são 150 milhões de pessoas. Quer dizer, essa opção pelo não, pelo negativo, é uma forma de fugir da fidelidade à realidade. Bom, eu não vou comentar o aspecto Cláudio Abramo, porque você me pediu que não comentasse, mas eu não concordo. Mas deixa eu me ater aí à parte mais substantiva, digamos, do que você está colocando, Dines. Eu concordo, não haveria como discordar, que a função dos jornais deve ser a de relatar a realidade tal como ela ocorre, com o máximo de precisão possível, com o máximo de fidelidade, com uma proporcionalidade, inclusive, respeitada entre as diversas dimensões dos fatos e assim por diante. Eu só acho que o ânimo que deve estar por trás desse trabalho de reprodução, digamos, da realidade, ou pelo menos dos aspectos mais visíveis, mais aparentes da realidade, deve ser um ânimo de interpelar, de criticar, de inconformismo. Eu acho que quando isso não ocorre com a mídia, a consequência é a hipnose coletiva que a gente viu ocorrer durante o primeiro 1 ano e meio do governo Collor. Quer dizer, a mídia inteira apoiava, aplaudia, e a sociedade ficou completamente hipnotizada, completamente alienada, sem qualquer capacidade de reação diante de um presidente eleito pelo voto e que aos poucos foi se revelando uma espécie de pequeno Bonaparte. Então, eu acho que o episódio Collor deveria deixar um saldo de ensinamento para nós, que é o seguinte: o quão é arriscado quando a mídia começa a se entusiasmar com planos de governo, o quão arriscado quando a mídia começa a ter simpatias por governantes. E do ponto de vista pessoal, eu tenho não só simpatia, como grande admiração pelo Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, acho que é um grande intelectual, teve uma contribuição muito importante na sociologia
do Brasil nos anos 60, 70, 80. Eu, em grande parte, fui aluno de alunos dele. Ele foi colunista do jornal. Eu tenho, digamos, o privilégio de ocupar hoje uma coluna semanal que foi durante vários anos, cujo titular foi durante vários anos o hoje presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, do ponto de vista pessoal, só teria elogios a fazer a ele. Eu acho que é muito diferente a gente, como jornal, onde tem que prevalecer uma política impessoal, uma política tão objetiva quanto possível, acho que é diferente a gente entrar nessa onda de entusiasmo, de apoio e de vamos dar certo, e o governo vai dar certo, o governo está certo. O governo não está necessariamente certo, e a nossa função é procurar, não digo apontar falhas, mas procurar dar divulgação, dar visibilidade pública aos problemas, às contradições, às promessas não cumpridas, e onde fica o etc. estímulo aos acertos? Como? E onde fica o estímulo, os estímulos aos acertos? Eu acho que estamos de empurrando fato o Brasil para o abismo, né? Quer dizer, vamos pular do 15º andar, porque não vai dar certo. Não acho isso. Acho que o Brasil vai dar certo, acho que o Brasil não então está... já está dando certo. Acho que o Brasil não está de forma alguma perto do abismo, que eu acho que não é função da imprensa entrar na torcida do governo vai dar certo. Não, mas o país está dando certo, não é o governo, né? Aí eu acho que o país dá certo ou não, acho que independe de mim, de você, da imprensa, do governo, de todas essas instituições. Quer dizer, é um processo muito mais profundo, muito mais larvar, muito mais quase que inconsciente, que eu acho que aí o que a imprensa e o governo fizerem ou deixarem de fazer vai ter muito pouca consequência, a meu ver, sobre o país dar certo ou dar errado. Acho eu. Daniela. Oi. Eu vou tentar agora fazer parte da turma aqui e falar... comentar uma coisa. Quando você respondeu ao Diniz anteriormente sobre a questão do Fernando Henrique e a classe média, você identificou esse buraco crescente, né, distanciamento da classe média, das classes menos favorecidas no Brasil, da pobreza, da miséria. Essa tendência de virar-se mais para o primeiro mundo, né, quase uma inveja, né, que as pessoas estão tratando de acumular, de consumir, acumular. E o jornal, ao ser apartidário, ao ser pluralista, você disse que está sendo obrigado a aceitar as pressões. O mercado passa a ser assim, o principal, né, elemento de estímulo do jornal, que exige do jornal as suas posturas diárias. E então, substituindo, assim, vamos dizer, um jornal romântico, um jornalismo romântico, eu imagino que a maioria dos jornalistas aqui presentes são mais sensíveis e mais ligados a isso, que é um jornalismo assim, né, como o New York Times fala, né, ligado de rabo preso com a verdade, de rabo preso com o fato, não de rabo preso com o leitor. Porque se o leitor é a classe média, se a classe média está tendendo à alienação crescente, o jornal vai se tornar um jornal de serviço para uma classe que está ficando altamente desinteressante. E acho que um pouco a Lu tem a revista, me lembra pouco, eu vi uma coisa hilária na revista, que era a Mulher da Folha Verão. Uma mulher que tinha lido, a mulher exemplar, assim, a musa do verão, aí ela tinha lido 2 livros na vida, os 2 livros eram do Paulo Coelho. Aí eu fiquei pensando, gente, você entende, não tem preconceito quanto a um jornal de variedades dentro da Folha, esse tipo de coisa, mas ao alinhar-se com o leitor, sabe, você pode estar jogando, você vai transformar a sua empresa numa Forbes 500. Mas o jornalismo dessa empresa não está, assim, sei lá, cometendo suicídio, talvez, sabe? O ser jornalista, falar sobre fatos e realidade. Eu acho que essa questão da subordinação aos interesses do leitor, não há como escapar dela. Quer dizer, a publicação que não adotar isso como uma política muito firme, muito decidida, tende a desaparecer. E, especificamente, ou infelizmente, o leitor de classe média, porque é quem compra jornal no Brasil, é quem assina jornal, é quem lê jornal. Então, a nossa clientela, não adianta a gente se iludir os outros, a nossa clientela é uma clientela de classe média urbana. Você tem obrigação de... Você atende a um país, não entendeu? Mesmo servindo a clientela falar de fatos, falar dos fatos da outra classe, do outro leitor que não lê? Sem dúvida. Por exemplo, nós temos diariamente 2,5 páginas de assuntos internacionais na Folha. Não atrai anúncio, atrai muito poucos leitores. No entanto, a gente mantém isso. Aos domingos, a gente publica um caderno, que é o caderno mais, de 14 páginas. Não tem anúncio, ou tem muito pouco anúncio, e não é
porque o jornal está circulando com o Caderno Mais que vai aumentar a circulação do jornal. Quer dizer, pelo contrário, o Caderno Mais não interfere em nada nesses números, seja de circulação, seja de publicidade. No entanto, o jornal se dá ao luxo de perder dinheiro, se você quiser. Vai poder continuar se dando? Publicando um caderno de 14 páginas. Eu acho que vai poder continuar se dando a esse luxo. Eu acho que isso é o outro lado do jornalismo, quer dizer, um lado que não implica necessariamente uma preocupação imediata com o mercado, mas tem a ver com valores que são mais universais, tem a ver com uma preocupação que é menos imediata, tem a ver com uma questão toda de imagem, de institucionalidade, de serviços prestados a uma parcela que é pequena em termos numéricos, mas que é muito expressiva em termos de influência cultural, em termos de influência política, assim por diante. Tá. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é da Ana Cristina Alencar, de Sorocaba. Se você é casado, tem filhos, e se não, se você tem planos para o futuro. Proposta de casamento. Não, eu não sou casado, eu não tenho filhos. Gostaria muito de um dia vir a ter filhos, embora ache isso uma responsabilidade muito grande. Acho que ter um filho é uma responsabilidade maior até do que dirigir a redação de um jornal como a Folha. Acho que é uma coisa que a gente deve pensar muitas vezes antes de optar por realizar. Mas gostaria muito que isso pudesse acontecer comigo um dia. Tá, muito obrigado pela sua presença essa noite. Eu gostaria de dizer aos telespectadores que reclamaram da ausência de jornalistas de outros jornais nessa bancada, que nós convidamos. Muitos deles não puderam vir, outros, por motivos compreensíveis também, se recusaram a participar do programa. Queria lembrar vocês também que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela presença dos da nossa bancada de entrevistadores, que talvez tenha sido uma das mais comportadas de toda a história do Roda Viva. E eu lembro vocês que a gente volta na próxima segunda-feira entrevistando o cineasta Fábio Barreto, que está indicado para o Oscar pelo filme O Quatrilho. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.